Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o Padre Cláudio Pereira, sou pároco da Paróquia São João Batista, na Forania Santo André Utinga. É com grande alegria que nós iniciamos o nosso programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Esse programa é transmitido por podcast, canais de WhatsApp e também pelas mídias sociais da nossa Diocese. Hoje estamos na terça-feira, dia 27 de maio. O Senhor nos convida a meditar o Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 5 ao versículo 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós ouvimos essa palavra hoje. Jesus está falando da sua partida para os discípulos. E é interessante, os discípulos, eles não perguntam para Jesus sobre a partida, para onde vai. Eles sentem, na verdade, uma tristeza no seu coração. Mas Jesus, quando vê que eles sentem aquela tristeza, ele faz uma promessa. Que promessa é essa? Ele promete que enviará o Espírito Santo. E vejam, olha o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio Deus. O Espírito Santo, o Senhor Jesus diz, demonstrará em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, toda aquela situação da morte de Cristo, que foi sim uma morte injusta. Houve uma perseguição, nós sabemos disso. Claro, o Senhor, Ele mesmo que entregou a sua vida, Ele quis se entregar por amor a nós, mas houve sim o pecado. A justiça, Ele mesmo explica, porque Ele vai para junto do Pai, Ele é justificado. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado, o mal é vencido. Então, vejam, nós aqui estamos falando desse grande mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, é o Espírito Santo que vai nos lembrar disso. A força do Espírito Santo nos recordará que através desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós nos fortalecemos. É a graça de Deus que nos alcança, que nos redime e que nos salva. Jesus fala da força do Espírito Santo na vida dos discípulos, que os ajudará a darem esse testemunho. Nós estamos nessa semana nos preparando para no domingo celebrarmos a Ascensão, ou seja, a subida de Jesus aos céus. Mas nós não ficamos sozinhos. O Senhor permanece sempre em nossa vida e mais ainda, o Espírito Santo é derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus. Eu te convido agora juntos fazermos uma oração ao Senhor, dizendo que nós confiamos nas suas promessas. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença de amor nesse momento. E nós queremos dizer que confiamos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, nas promessas que o Senhor tem para as nossas famílias e para as nossas comunidades. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um ótimo dia.